livro dos reis. A gente vai retomar alguns pontos aqui de Samuel só para fazer a transição da ideia da monarquia de Davi. Mas então, recapitulando aqui, Saul ele vai reinar por 40 anos, Davi assume, Davi fica mais 40 anos. Salomão assume, Salomão também fica 40 anos. Então são 120 anos de monarquia unida, ou de reino unido, né? E aí, do filho de Salomão em diante, vai ter a ruptura, a guerra civil, e aí a coisa desanda e tudo mais. Então a gente viu aqui no livro de Samuel como essa transição lá do livro dos Juízes, onde você tem as tribos, aquela bagunça tribal que tem lá no livro dos Juízes, vai ter nessa transição até a gente chegar em 2 Samuel 7, onde você tem finalmente o reino de Jerusalém estabelecido como capital do império, e aí de fato o povo de Israel ali é um povo sólido, unido, e aí você tem essa promessa de Deus sobre esse reino messiânico que viria para poder ser uma influência para as outras nações e tudo mais, e cumprir as promessas que foram feitas lá atrás para Abraão. Quando a gente estiver vendo alguns profetas, eles vão fazer um pouco dessa conexão entre as alianças de Deus lá com Abraão, com Moisés e tudo mais, e Davi. Então, a ideia aqui é de estabelecer o reino de Deus sobre todas as nações, não através de uma conquista bélica, né, mas de ser essa influência positiva de bênção para as outras nações, demonstrando o que acontece com o povo que é fiel às alianças de Deus, né, que obedece às diretrizes de Deus. Você vê isso lá em Deuteronômio, né, quando Deus fala, olha, eles vão olhar e vão falar assim, nossa, que povo é esse, que prospera, que tem um Deus sábio cujas leis são maravilhosas. Então sempre foi essa ideia de testemunho como nação, e agora isso vai se dar através dessa experiência de fidelidade do rei ou de infidelidade do rei, né? Então, basicamente, o livro dos reis vai mostrar o que ocorre a partir desse reino messiânico, desse reino de Davi ali, e como Deus ele vai agir com a descendência de Davi e também com os outros reis, né? Então, os eventos, né, só para a gente ter um panorama aqui do livro dos reis, os eventos registrados aqui, eles vão desde a coroação do rei Salomão, começa com o rei Salomão sendo coroado, Davi morrendo, né? E Salomão sendo coroado, por volta de 970 a.C., então praticamente um milênio antes de Cristo, né? Até o exílio, que dá 400 anos depois. E durante esse tempo, então, o reino vai ser dividido entre norte e sul. O reino do norte, no final da história, vai ser espalhado entre as outras nações, nunca mais vai se tornar um reino, né? E o reino do sul, ele vai ser exilado, mas depois ele vai voltar e tudo mais, com as duas tribos, Judá e Benjamim, mas todas as outras tribos elas vão ser dispersadas, né? Então, Reis ele é um estudo de como as promessas da misericórdia de Deus, que a gente vai ver de novo como é que elas foram feitas para Davi, né? Como essas promessas de misericórdia de Deus na aliança vão interagir com, na verdade, as suas promessas de julgamento, né? E você vai ver quando a gente estiver estudando os profetas, que os profetas vão acontecer em paralelo com o livro dos reis, né? Então as figuras proféticas vão começar a aparecer agora nesse período monárquico, e a gente tem depois, digamos assim, as visões paralelas de como os profetas vão interagir com vários desses reis, vários desses momentos. Então a gente vai acabar tendo que voltar e revisitar essas histórias, mas aqui a gente vai, né, de novo ter essa visão panorâmica do que está acontecendo e de novo qual que é o grande tema histórico-redentivo que acontece aqui no livro dos reis. Então o primeiro ponto é que a gente observa ali de Moisés até o livro dos Juízes, voltando, o povo de Deus sem um rei, né? Então basicamente você tem a liderança de Moisés, que é uma espécie de sacerdote rei, mas na verdade não é exatamente um rei, né? Ele é mais para um juiz ali, para um profeta de Deus. E aí, voltando lá em Deuteronômio, só para a gente reafirmar e ver assim, o que de fato está guiando as histórias aqui de reis, você tem essas promessas de Deus de admoestação, né? De bênção se eles forem obedientes e de maldição se eles forem desobedientes. Se vocês ouvirem atentamente, verso 1, a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, benditos serão o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, benditos serão as crias das suas vacas, enfim. Então ele vai falando assim, olha, basicamente vocês vão prosperar muito se vocês forem fiéis a Deus. E quando você vê a história de Davi, a história de Davi como rei, tudo isso acontece. Israel se torna, assim, uma das maiores potências da época em termos de economia, de qualidade de vida e tudo mais. Só que as bênçãos continuam, né? No verso 58. Se vocês não tiverem cuidado de cumprir todas as palavras dessas leis escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível de Deus, né? A saber o nome do Senhor, então eles fará com que vocês recebam terríveis pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência. Pragas grandes e duradouras
e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. E aí, no verso 64, o Senhor os espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Ali vocês servirão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que nem vocês nem os seus pais conhecem. Então, você vê que isso já estava dito lá em Deuteronômio, né? Eles puderam usufruir dessas bênçãos quando eles estavam debaixo de reis justos, mas assim, a maldição derradeira e definitiva, ambos os reinos vão acabar enfrentando, que é o exílio, basicamente, né? Essas bênçãos sobre o povo ali, quando eles guardam o pacto, e as maldições quando eles não guardam o pacto. Só que aí a gente precisa lembrar do conceito lá de novo, que a gente viu, né, no estudo de Samuel, que essas promessas e condições aqui de Deuteronômios, que são a base do livro dos reis em si, aqui nessa época elas vão acontecer a partir do rei em si, né? Então, naquela época lá atrás, Deus ele não falava diretamente com o rei, ele falava diretamente com o povo através da mediação de Moisés. Mas Moisés não era o representante do povo no que diz respeito às ações, né? Então, tipo assim, quando Moisés peca, o que acontece com Moisés? Ele sofre as consequências. Quando o povo peca, Deus fala assim, Moisés, vou começar um outro povo para você, enfim. Mas o pecado de Moisés não é o pecado do povo, as coisas são separadas. Cada um que... Aqui não, o pecado do rei é o pecado do povo, né? Então, a gente tem mais ou menos, né, de Moisés, ali do Êxodo, até Juízes, essa relação. Deus, ele age, dentro do propósito da aliança, ele age diretamente com todo o povo. E aí, a partir de Samuel, você tem então o primeiro rei ali, a gente vai considerar Davi como o primeiro rei, porque Saul foi um fracasso, um experimento fracassado. Então, assim, de novo, a casa de Davi, né, é o processo inaugural do reinado, digamos assim. Então, Davi como o primeiro rei fiel ali, de fato, a dinastia de Davi. Todo o Antigo Testamento, então, agora vai se focar nessa linha de reis que vem da casa de Davi. E o rei vai servir como esse representante da aliança perante Yahvé em nome do povo. Então, a mudança na relação acontece dessa forma. Deus, ele lida diretamente com o rei, que é o representante da aliança, né? Então ele é o responsável por cumprir o contrato, ele é o procurador do contrato para lidar com Deus em relação à aliança, representando todo o povo. O povo de Deus, então, aqui com Davi, fica claro naquele texto que a gente leu, de 2 Samuel, né, capítulo 7, que diz que esse edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, que é a profecia que a gente leu, né? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de vocês. Então aqui Deus diz que vai punir os descendentes de Davi, se eles não forem fiéis à aliança, né, quando eles fizerem coisas erradas. Só que ao mesmo tempo a promessa de um reino eterno, ela não está condicionada à obediência ou à desobediência. Então são duas coisas separadas. Quando vocês errarem, eu vou punir, mas eu vou estabelecer o meu reino eterno. São coisas que andam juntas, mas que elas estão separadas. Tipo, não depende da obediência ou da fidelidade dos reis de vocês, o fato de que eu vou estabelecer um reinado eterno a partir de Davi, né? Deus vai fazer isso de qualquer forma. E aí, lá em 2 Samuel 24, verso 17, que é aquela história que a gente estava falando do censo, né? Que eu contei para vocês lá na história de Samuel, né? Davi vai lá, faz o censo, Deus castiga o povo e tudo mais. E aí no verso 17, quando Davi contempla o estrago que está acontecendo, né, quando ele vê o anjo ferindo o povo, ele fala para o Senhor o seguinte, eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, eu que fui motivado pelo orgulho. Por que as ovelhas estão sendo feridas, né? O que elas fizeram? As ovelhas, no caso, o povo de Israel, né? Então, esse é o grande paradigma dessa relação. O povo vai sofrer as consequências da desobediência do rei, e vão usufruir das bênçãos da obediência do rei, né? Então o livro dos reis, ele começa com esse plot twist, com essa ideia aqui de que as bênçãos e maldições de Deuteronômio ainda estão em pleno funcionamento. O regime de governo mudou, a relação com Deus mudou, mas as bênçãos e maldições ainda estão em pleno funcionamento. Então o que vai acontecer aqui? O povo vai ter um rei que vai obedecer à lei para que tenha essas bênçãos, ou o rei vai se rebelar e vai causar sofrimento ao povo? E aí você vai ter história após história, seguindo duas linhas, né, o norte e o sul, onde você vai observar como é que Deuteronômio vai, o tempo todo, estar presente em todas essas histórias, né, conforme você vai lendo. E se esses reis eles se rebelarem então, e forem amaldiçoados de acordo com a promessa de Deus em Deuteronômio, o que vai acontecer então com a promessa de 2 Samuel 7, de que Deus vai estabelecer um reinado pleno em Davi? Né? Como é que essa coisa vai se relacionar? Se eles errarem, eles vão ser amaldiçoados, vão ser exilados, e aí? Deus vai deixar por isso mesmo?
né? Então essas são as expectativas de quem está lendo o livro dos reis depois dessa sequência das promessas de Deus lá em 2 Samuel. Então o primeiro rei que aparece aqui na história, a partir dos reis, que é o filho de Davi, é Salomão, né? Ele está ali presente nos primeiros 11 capítulos do livro dos reis. E logo de cara você tem esse momento onde Davi ele está no seu leito de morte, e aí ele vai passar o trono para Salomão, e ele diz o seguinte no verso 1. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, para a sepultura, né? Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Basicamente ele está falando, seja fiel à aliança, à lei de Deus, né? Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for, e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando de diante de mim, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Né? Davi ele fala como se fosse condicional, né? Mas quando você vê Deus falando por meio do profeta, não tem essa condicionalidade. Né? É só uma demonstração, olha, para que tudo corra bem, plenamente, para todo o povo, obedeça e guarde os caminhos de Deus. Né? Então, os descendentes de Davi, por causa agora da colocação de Davi nessa linhagem da mulher, então agora Davi tem essa casa monárquica que está vindo, né, a partir de Adão, então agora ele está na linhagem que vai levar até o Messias. Esses descendentes, eles então são encarregados de andar nos caminhos de Deus e de manter os seus decretos e mandamentos, se eles quiserem então experimentar a bênção de Deus. E aí, novamente, o que vai acontecer aqui? A gente vai ver essa ideia do rei como representante do povo diante de Deus. Agora, é interessante você notar, quando você está lendo o livro dos reis, que não fica falando assim, esse rei construiu isso, e erigiu aquilo, e o legado dele foi esse, e ele conquistou tal coisa, expandiu o território. Uma crônica real geralmente faz isso, né? Ela nota as conquistas do rei. Mas o livro de reis, ele só está interessado em saber se o cara foi obediente ou desobediente. Então, sempre as histórias dos reis começam assim, e ele foi fiel a Deus e tal, como seu pai Davi. Ou, e ele foi infiel a Deus, tal, como o rei fulano de tal. Né? Então é sempre assim, é sempre um veredito no começo e um veredito no final. Morreu com tantos anos e não foi fiel, não destruiu os ídolos, não fez tal coisa. Então é sempre esse foco de falar assim, esse rei aqui, ele é uma boa representação do que Deus espera, ou ele não é, ou ele fracassou nessa missão. Né? Então, como a gente falou lá no livro de Samuel, cada rei, ele sempre vai apontar para o Messias. Ou como alguém que falhou miseravelmente e por isso a gente precisa do Messias, ou como alguém que fez o que era correto e só mostrou que se vier alguém ainda mais correto vai ser muito melhor. Né? Então é sempre essa expectativa ali acontecendo. E o que vai acontecer então a seguir na história? Né? Salomão vai ser o rei que cumpre a profecia que foi feita ali em 2 Samuel 7? Aparentemente parece que sim, porque você já vai vendo ali nos primeiros capítulos, né? No capítulo 3, Deus, a famosa história de Salomão. Né? Salomão, o que você quer? Falou, Senhor, eu não sei governar, eu não estou pronto, eu sou assim. Salomão se apresenta com extrema humildade, lembrando Saul, né? Fala assim, eu quero sabedoria. E Deus fala assim, muito bem, você pediu aquilo que você deveria pedir mesmo. E por causa disso, além de sabedoria, eu vou te dar riqueza, poder, influência, eu vou te dar tudo que um rei precisa para governar. E aí o que você observa? Você observa que isso fez muito bem para Israel. E aí os capítulos seguintes vão mostrar crescimento populacional, a comida e bebida em fartura, felicidade, paz, prosperidade na terra, fama mundial para o povo de Deus, né? Você vê a história da rainha de Sabá vindo conhecer Salomão e tudo mais, para você ver como é que seu povo é tão próspero, será que você é tão inteligente assim mesmo? Né? Aquela história toda. Então, assim, em certo sentido, parece que a gente está chegando aqui no ápice do momento monárquico da história de Israel. Parece que Salomão é finalmente essa pessoa, alguém extremamente sábio, hábil, justo, com sabedoria suficiente para julgar com justiça e tudo mais, né? E, para completar tudo isso, ele finalmente constrói, né, nos capítulos 4 a 10, ali, ele vai construir o templo. E, finalmente, o próprio Deus, no capítulo 8, vem e mostra sua presença ali dentro do templo. Igual você tem lá em Êxodo, né, no capítulo 40, quando sobe a nuvem de fogo lá, tal, não sei o que lá, a coluna de fogo, a nuvem e tudo mais, mostrando que Deus está ali e o templo brilha e tudo mais. Deus ele faz a sua presença se manifesta ali no templo e todo o povo fica maravilhado, assim, né? E assim, quando você começa a estudar mais ou menos e comparar a construção do templo com a construção do tabernáculo, é um negócio assim, espantoso. 2, 3 vezes maior, fora que assim, tipo, eles nem lapidaram o templo, eles esculpiam as pedras na montanha e traziam os blocos prontos para só ir montando o templo, assim. Então quem estava ali perto não escutava nenhum barulho, porque tipo, eles só iam, encaixavam, tal, não sei o que lá.
E assim, era um negócio espantoso, tipo, uma das maravilhas do mundo, e isso de novo trazia turistas, né? Traziam pessoas para virem conhecer e tudo mais, para saber que Deus é esse. Então eu falava, peraí, aquilo lá que Deus prometeu para Abraão está se cumprindo. Então o povo todo está vindo aqui, de outras nações estão sendo abençoados. Aqui tem prosperidade, tem descanso, a presença de Deus está aqui, somos um grande povo, temos Deus conosco presente e estamos abençoando todas as outras nações aqui na nossa terra. Deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Então, você vê que as bênçãos que Salomão deu ao povo de Israel naquele dia, né, da consagração do templo, elas vão refletir essa ideia que a gente está comentando aqui dos temas históricos redentores. Né? Essas bênçãos da aliança, elas estão muito presentes nisso. Lá em 1 Reis 8,56, Salomão vai dizer, isso aqui é na inauguração do templo, né? Ele faz uma oração para o povo dizendo assim, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. De novo, o tema do descanso. O que ele está querendo dizer? Bendito o Senhor que nos trouxe finalmente ao clímax do descanso. Ou seja, agora tudo está bem, tudo está certo, tudo está justo. Deus está onde deveria estar com o seu povo. A gente está onde a gente deveria estar na nossa terra. Tem comida, tem fartura. A gente está influenciando as outras nações. Então, o descanso está aqui. Por quê? Porque a gente alcançou o nosso propósito. Né? Tudo está onde deveria estar. Segundo tudo que Deus prometeu. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Ou seja, tudo que estava lá no Deuteronômio aconteceu. Né? O Senhor nosso Deus seja conosco assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, né? Que Ele faça com que o nosso coração se incline a Ele para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Lembra lá da Shema? O Senhor nosso Deus é o único Deus, tal. Então, assim, que a gente possa obedecer a Deus, que o nosso coração se incline. Você tem lá um texto de Deuteronômio, onde ele fala assim, um dia Deus virá e fará com que o nosso coração seja circuncidado e se incline a Ele para a gente obedecer seus estatutos, para que tudo corra bem. Então, assim, pela oração aqui de Salomão, parece que está tudo perfeito. Só que aí tem um outro momento aqui da oração, onde ele vai falar de algumas outras coisas, mas a relação aqui que você tem é, Deus ele está abençoando e lidando com o rei, que é o representante da aliança, e esse rei, por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade, ele está abençoando todo o povo que está glorificando a Deus. Né? Então o rei glorifica a Deus através ali de como ele está lidando com o seu povo e vice-versa. E aí, o mediador da aliança aqui, que no caso é o rei, trazendo as bênçãos de Deus para o seu povo através da sua obediência, vai mostrando para a gente esse ápice que Salomão traz do cumprimento da aliança. Né? O povo de Deus precisa de um rei, não só para poder receber essas bênçãos, mas também para ajudar o povo a mostrar a glória de Deus para o mundo que os observa. Então, aparentemente, como eu mencionei, o plano da redenção está completo. Porque está tudo certo aqui. Tudo está onde deveria estar, cada peça está no seu lugar. Só que aí a gente vai ver um outro pedaço da oração de Salomão, né, nesse mesmo momento, que mostra que, apesar de toda essa perfeição, ele também vai pedir misericórdia para Deus quando as coisas se descarrilharem, né, quando o povo começar a pecar. Então veja o que ele fala aqui. Quando o seu povo pecar contra ti, pois não há homem que não peque, né? Aquilo que Paulo vai falar lá na frente em Romanos, e tu te indignares contra eles e os entregarem às mãos do inimigo a fim de que os leve cativos à terra inimiga, de novo, os temas de Deuteronômio. Então ele está falando basicamente o seguinte, olha, quando a gente quebrar os pactos da aliança e as maldições da aliança caírem sobre nós e formos para o exílio, na mão inimiga, longe ou perto, estejamos nós e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, se converterem e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidades, e eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levaram cativos e orarem a ti voltados para a sua terra. Lembra de Daniel? Daniel sempre orando voltado para a terra e tudo mais, né? Daniel estava lendo esses trechos aqui, né? Voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que o levaram cativos para que se compadecessem deles, para que se compadeçam deles. Então, basicamente é o seguinte, olha, parece que está tudo bem, mas mesmo Salomão sabe, isso não vai durar.
né? Isso não vai dar certo. Só que, infelizmente, a coisa acontece mais rápido do que se imagina, né? Salomão talvez estivesse prevendo assim, o que vai acontecer depois dele, mas a coisa vem nos seus próprios dias, né? Então veja, Deus abençoa o rei, ou se relaciona com o rei aqui, que representa a aliança. O rei, através das suas ações, amaldiçoa ou abençoa todo o povo, e o povo, pela obediência do rei, é abençoado e glorifica a Deus, mas quando esse rei vai ser infiel, o povo vai ser amaldiçoado e eles vão precisar da misericórdia de Deus, né? Então o rei é quem vai ser, de novo, essa representação da aliança. Duas questões aqui que aparecem pra gente nesse momento onde Salomão pede por misericórdia. Primeiro, ele enfatiza que ninguém não peca. Não existe essa pessoa que vai ser totalmente perfeita, que vai ser, né, completamente justa. E segundo, ele quer que Deus mantenha suas promessas. Ele está suplicando que Deus mantenha suas promessas de misericórdia, né, de preservar a linhagem do seu filho, ou do seu pai Davi, no caso, né, a linhagem do seu pai. E aí, a gente precisa se lembrar dessas maldições da aliança ali de Deuteronômio 28, que diz que Deus vai julgar Israel quando eles desobedecerem e vai levá-los à terra inimiga, como cativos, né? Como ele enfatiza ali no verso 46. E aí, como resultado, o povo de Deus vai precisar de um rei para poder pedir misericórdia quando eles falharem. Então você percebe na oração de Salomão essa ideia, de novo, da representação do rei, mas não é simplesmente que o povo vai sofrer as consequências da bênção e da maldição. É que quando eles estiverem assim na lama do exílio, eles vão precisar de um representante para clamar por eles. Quando a gente chegar em Daniel, por exemplo, você vai ter o tempo todo esse clamor de Daniel, não como Daniel como representante, mas Daniel fica o tempo todo suplicando e profetizando e tendo visões sobre o quê? Sobre um filho do homem que viria como príncipe, não sei o que lá, blá, blá, blá. Então os profetas vão o tempo todo falar desse rei perfeito, por quê? Não é que ele vem simplesmente para derrotar os inimigos. Ele vem para poder representar o povo pecador diante de Deus, para ser fiel à aliança, para que Deus possa abençoá-los. Você vê? Só que não é isso que o povo espera quando Jesus chega. O povo espera o Messias dominador, destruidor. Mas eles não querem simplesmente alguém que seja perfeito, que os represente. Eles ainda estão tentando impor a sua própria perfeição, né? Sendo que Salomão é muito claro aqui, falou, não tem essa pessoa aí que vocês estão falando que não peca e tudo mais, né? Então a gente só pode almejar pela promessa de Deus dessa pessoa que vai vir, né? Então, infelizmente, o que vai acontecer aqui, nos próprios dias de Salomão, é o cumprimento dessa oração. E aí esse rei da profecia, que aparentemente é Salomão, vai cair feio e vai levar todo mundo com ele, né? Vamos ver aqui qual que é o grande problema de Salomão, ou um dos grandes problemas de Salomão. Lá em Deuteronômio 17, você tem um trecho lá que diz o seguinte, olha, não é para vocês terem um rei, mas quando vocês tiverem um rei, aí eis o que esse rei deve fazer. Então eu acho muito interessante assim, Deuteronômio fala isso direto, né? Ó, não é para vocês fazerem tal coisa. Aí quando vocês fizerem, aqui tá o que é para acontecer, né? Então assim, ó, não é para ter rei, mas quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse e estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as outras nações que estamos ao nosso redor. Peraí, a gente não leu isso aqui em Samuel? Não, isso aqui é Deuteronômio, é antes, né? Já estava profetizando. Quando vocês fizerem isso, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Certamente isso vai acontecer. Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem colocar como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus próprios compatriotas. Porém, esse rei, e aí olha só, não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, porque o Egito era o exportador de cavalos, né? Pois o Senhor já disse, nunca mais vocês devem voltar por esse caminho, ou seja, vocês não devem voltar para o Egito. Esse rei também não deve tomar para si o quê? Muitas mulheres. Vocês já estão vendo onde esse texto está chegando, né? Para que o seu coração não se desvie. E nem deve fazer o quê? Acumular muita prata e muito ouro. Basicamente, essas são as regras. O rei não deve acumular cavalos do Egito. O rei não deve ter muitas mulheres. E não deve acumular muita prata e muito ouro. Não é difícil, né? Não é muito difícil, né? 3 regrinhas básicas para o rei, né? Basicamente aqui. Olha o que os capítulos seguintes vão mostrar para a gente ali de reis, né? Então, o rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. 1 Reis 10. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, né? Os cavalos de Salomão vinham do Egito. Por que ele está falando cavalo aqui? O cavalo na época era o tanque de guerra. Então, tipo assim, um exército que tinha muito cavalo era um exército muito poderoso,
né? Era a máquina de guerra mais poderosa da época. Você não tinha avião, você não tinha bombardeio, nessas coisas, né? Então, assim, um rei que desejasse um armamento bélico para sua nação ia comprar muito cavalo, né? E onde a gente vai comprar cavalo? A gente vai comprar no Egito, que é o país mais opressor que se conhece da história até agora. Então a gente vai lá para o lugar que vende armamento de guerra e a gente vai comprar armamento de guerra deles, basicamente. Por quê? Né? Se Deus já ficou bravo com Davi, porque Davi estava contando o exército, que dirá, né? Enfim, ele não deve tomar para si muitas mulheres. Isso aqui não precisa nem ler o texto para vocês lembrarem, né? Que Salomão tinha 300 concubinas e 700 mulheres, princesas e tudo mais, né? E o texto diz o quê? Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses e o seu coração não era de todo fiel ao Senhor, como foi quem? Davi, seu pai, né? O texto lá de Deuteronômio diz, não é para você tomar muitas mulheres, por quê? Porque vai desviar o coração. As mulheres desviaram o coração de Davi. Então vamos lá, ó. Cavalos, temos. Mulheres, algumas. Qual que é o terceiro? Ouro e prata, certo? Então, não deve acumular ouro e prata. O peso de ouro que se trazia Salomão cada ano era de? 666. Tremenda coincidência? Não, acho que é coincidência. Não sei. Agora, o que a gente vê em Salomão? Alguém que imita plenamente a Deus, até que instaura uma profunda crise de idolatria e de falsa adoração no meio do povo. Salomão é o homem perfeito representando o povo diante de Deus, até que é o homem que leva todo mundo à destruição. E a desobediência e a idolatria se afastar de Deus. E as consequências dele vão trazer Babilônia para cá, né? Alguns vão dizer que ele construiu o templo com mão de obra escrava. Né? Eu não sei se isso procede. Mas basicamente, assim, o que Salomão fez foi transformar o reino de paz de Davi numa nação bélica, no Novo Egito, né? Eu realmente não sei se tem alguma ligação. Mas o que você percebe é, quando o número 666 está sendo lidado em Apocalipse, ele está sendo lidado dentro de um contexto de falsa adoração, de idolatria, de desobediência a Deus, de uma difamação do nome de Deus e tudo mais. E ele fala, 666 é um número de homem, né? A gente fala assim, é o número da besta, não, é o número de homem. Porque que homem é esse? É o homem modelo. É o modelo de homem. Você tem um modelo de homem, que é o homem que ele se auto-sacrifica, que ele se entrega completamente. E você tem um outro modelo de homem, que é o que busca a sua exaltação própria, que busca ter todo o dinheiro do mundo, todas as mulheres do mundo, todo o poder bélico do mundo, né? Em Salomão, a gente vê uma briga das duas coisas. Você tem um período de extrema fidelidade a Deus, onde o templo é construído, a presença de Deus se faz sentido. Capítulo seguinte, o povo entra numa crise de idolatria absurda, promiscuidade e tudo mais, enfim. Aí acontece que Deus vai virar para Salomão e vai falar assim, olha, Salomão, estou tristinho com você. Também conhecido como indignado. Deus se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardaste as minhas alianças, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então aqui Deus fala, olha, nos dias do teu filho, ele vai perder as outras tribos. Ele só vai ficar com o restinho, com uma tribo só, por causa de Davi. Por causa que eu fiz uma promessa para Davi, e essa promessa não depende nem de Davi nem de você, depende de mim. E eu vou cumprir a minha parte, porque existe uma promessa de que a linhagem de Davi vai prosseguir. Então Salomão, ele abençoa o povo por um tempo, pede misericórdia a Deus, mas ele não é o rei que cumpre a profecia, né? Nem no curto prazo. Nem no curto prazo ele cumpre a profecia, ele acaba falhando. Então ele não viveu perfeitamente e também, obviamente, não viveu para sempre. E aí, à medida que a gente vai avançando no livro dos reis, né, a gente vai ver que parte do julgamento de Deus é que a nação acaba sendo dividida. E aí a gente vai ter essas novas palavras aí no vocabulário, né? De um lado você tem o reino do sul, que são as 2 tribos, Benjamim e Judá. E o reino é basicamente chamado de Judá, cuja capital é a própria Jerusalém em si. E do outro lado você tem o reino do norte, que será governado por reis que não são da linhagem de Davi, né? E lá vai ser chamado do reino de Israel,
cuja capital vai ser Samaria ou Efraim. Né? Daí é onde vem, então, os samaritanos e toda a bronca que vai ter lá na frente.